Boa tarde a todos e a todas. A gente vai retomar agora as atividades do segundo dia de programação do sétimo seminário Memória e Sociedade e Programa Chão dos Saberes. Relembramos, né, que este seminário tem como propósito promover reflexões sobre a valorização dos saberes populares e institucionais, além de discutir políticas de cultura, memória e gestão de acervos e ressaltar a importância do reconhecimento do título de notório saber. Convidamos todos e todas para participarem agora da discussão sobre a resolução número 030/2024, CONSAB, que fala sobre as diretrizes para orientar e padronizar o processo de aquisição, descarte e exposições de acervos produzidos ou adquiridos pela UFRN. Para mediar a mesa, a gente gostaria de convidar a Elaine de Moura Cavalcante, que é servidora da Coordenadoria de Cultura, Museus e Memória da PROEX, e como palestrantes, nós vamos convidar para compor a mesa Gilvan Bernardo da Costa, que é servidor da Secretaria Administrativa da Pró-Reitoria de Extensão, da UFRN, e a professora Patrícia Ladeira Pena Macedo, que é do Departamento de Ciência da Informação da UFRN. A gente agradece a participação de vocês e desejamos uma boa mesa. Elaine, com você agora. Oi, boa tarde, me ouvem bem? Gente, estamos na 7ª edição do seminário, e como a fala de Veridiano hoje pela manhã fez uma contextualização muito boa do caminho percorrido, né, até chegarmos aqui. Hoje, a UFRN conta com uma política unificada, né, para direcionar as ações de memória, de cultura e de museus aqui na universidade. E aí, então, passa uma retrospectiva na cabeça da gente, né? Olhando o CIDAL, o que tinha de registros do seminário de memória lá desde 2009 até 2025, as discussões que foram com o passar do tempo e as conquistas que foram se realizando, né, a partir disso. 2009 com a reflexão, né, do que lembrar, para que lembrar, e aí, então, a partir daí, plantando a semente para nascer as políticas de memória, política de museu, política cultural, e que com a passos de formiguinha a gente foi conquistando, né, criação de editais específicos para as ações de memória, uma política coordenando, aí agora a gente vai discutir mais uma resolução orientando aquisição, descarte, arquivos, acervos. Amanhã a gente vai continuar também nessa parte mais relativa a acervos de imagens, acervos artísticos, né? E estamos aqui com 2 convidados que cada um tem expertise de falar bem sobre o assunto, né? Professora Patrícia, Gilvan, que tem muitos anos aí de casa também. Então, para a gente iniciar a discussão, eu queria combinar com vocês, se a professora Patrícia não tiver nenhum problema, se a gente poderia iniciar com o Gilvan, que ele pediu para apresentar primeiro. Então, vamos combinar assim, uma apresentação, tempo em torno de uns 20 minutos, se precisar complementar alguma coisa, a gente pode ir complementando no momento da discussão, tá bom? Então, eu passo a palavra para a nossa colega Gilvan. Oi, Gilvan, não estamos te ouvindo. Está ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Legal. É porque, vou primeiro pedir desculpa, eu estou usando 2 mídias, né? O meu computador aqui na sala não tem microfone nem câmera, então estou usando a tela do computador e o celular para me comunicar com vocês. Nós estamos ouvindo bem, né? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Então, primeiro, agradecer o convite, né? Esse honroso convite de participar mais uma vez do seminário, tantos outros que nós já participamos, né? Agradecer e dizer que é uma honra estar ao lado da professora Patrícia, né? Aí sim, entende. Talvez eu não seja a pessoa, como ela colocou, a pessoa mais indicada para isso, apesar do tempo de casa, né? Mas eu preparei aqui
Boa tarde a todos, né? Preparei aqui, acho que 4 slidezinhos só para contextualizar até onde chegamos, né? Que é essa resolução 030/2024, né? Então, está aí o primeiro slide, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, projeto de extensão, etc. e tal, a discussão e o caminho percorrido. Você pode passar, Camila? Pode passar, Elaine? Pronto. Isso começa, essa pesquisa que eu fiz recentemente, começa com a resolução 005/2014, que do Consune, né, que institui a Rede Universitária de Museus da UFRN, também conhecida como RUMOS, né? E como primeiro objetivo dessa resolução está discutir e propor diretrizes para a política museológica da universidade. E aí eu coloco, só para a gente relembrar, né, que nós temos na universidade, e tínhamos, né, todos soltos, e hoje nós temos todos esses museus aí, né? O Museu Câmara Cascudo, que é o primeiro, é o pioneiro, né? Ele inicia lá nos anos 1960, 70, como Instituto de Antropologia, né? Instituto de Antropologia Câmara Cascudo. Em 1973, ele passa ao Museu Câmara Cascudo. Nós temos também ali na Praia de Areia Preta, ali ao lado do Farol de Mãe Luísa, o Museu do Mar Onofre Lopes, que era o Instituto de Biologia Marinha. Primeiro Instituto de Biologia Marinha, depois o Museu do Mar Onofre Lopes. Hoje lá funciona o Departamento de Oceanografia e Limnologia, né? Depois temos o Museu de Seridó, que é um museu também bastante antigo, começa lá nos anos 60 também, né, com a igreja, a paróquia e o antigo SERES, e que ele vem se instituir oficialmente no SERES, na Universidade, em 1993. Né? O Museu de Ciências Morfológicas, que ele é inaugurado em 19 de outubro de 2009, ele agrega os 3 museus que faziam parte do Centro de Biociência, o CB, que era o Museu do Mar Onofre Lopes, o Museu de Anatomia Comparada e o Museu de Anatomia Humana. Né? Então, ele traz os 3 e cria o Museu de Ciências Morfológicas, né, a partir de 2009. Depois, nós temos o Museu Abraham Palatnik, que é um museu virtual, idealizado em 2005, lá no NAC, né, e apresentado à comunidade em 2011. E, por fim, acho que está entrando aí também na rede, o Museu Virtual Tronco, Ramos e Raízes, coordenado pela professora Julie, lá da Antropologia, né, que ele é idealizado em 2012 e passa realmente a funcionar em 2017. Né? Então, essa resolução aí, ela visa, primeiramente, discutir e propor diretrizes para a política museológica com esses 5 museus aí. Eu pesquisei antes e não tinha encontrado essa política museológica da UFRN, não encontrei em resoluções, né? E depois até deixo para o pessoal aí da Coordenadoria de Cultura e Memória e Museus nos tirar essa dúvida, tá bom? Você pode passar, Laine? E aí vem a segunda parte, né? Em 2016, através da Resolução 125 de 2016, a Universidade institui a Política Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu também pesquisei e não consegui encontrar se foi através de uma comissão, de um comitê, como se deu, né? Até porque o processo apresenta-se indisponível, né? Mas a universidade institui, né, essa política cultural em 2016. Em 2016, coisa de 2 meses depois, 3 meses depois, a universidade, né, cria uma comissão, essa portaria 013 da PROEX de 27 de outubro. Eu ainda não estava aqui na PROEX, nessa época eu estava militando lá pelo CCSA, né? E não sei como é que eu caí nessa comissão. Confesso a vocês que não lembro como, né? Eu estava, sim, já cursando mestrado em Gestão da Informação e do Conhecimento. Acho que foi através disso, não sei, não lembro mais. Né? E a PROEX designa a professora Teodora para presidir essa comissão, Veridiano, da Coordenadoria de Cultura, a professora Margarida Dias, lá de História, a nossa saudosa professora Conceição Guilherme, né, já nos deixou, Eva Núcia, que é uma restauradora lá do Departamento de História, eu, Sâmara, que era uma aluna do curso de História também, e Rafael Barbosa, que era um bolsista lá do arquivo. Né? E sob a presidência da professora Teodora, essa comissão tem a incumbida de apresentar à Pró-Reitoria de Extensão uma proposta de política de memória para a UFRN por meio da minuta de uma resolução para ser encaminhada ao CONCEP, né?
dá o prazo de 60 dias e nós, essa comissão muito competente, e seguiu à risca o prazo, né? E nós apresentamos ela em 60 dias. Tivemos aí as férias de janeiro, alguns dias de fevereiro, e em fevereiro, a próxima lâmina, em fevereiro, essa resolução é apresentada ao CONCEP e aprovada, né? A resolução 017/2017, já foi revogada, inclusive, por essa 023/2024, lá na frente a gente vai ver, que institui a política de memória da universidade, né? Então, essas duas políticas caminham ali lado a lado, a política de cultura e a política de memória, né? E aí, em 2019, 1º de agosto, através dessa portaria 009, a Pró-Reitoria cria essa comissão, designando Veridiano, o nosso colega aqui da Coordenadoria de Cultura, para presidir, Elaine, nossa mediadora, eu, Elidete Alencar, lá do NAC, né, que cuida do acervo visual, Jailma está aqui conosco, presente, colega também do mestrado lá, Ciência da Informação, e Gildo Santos, que era um museólogo lá do Museu Câmara Cascudo, né? Para também, no prazo de 60 dias, criar normas para a orientação, seguindo o que manda a Resolução 017/2017, criar normas para a orientação de exposições físicas ou digitais, permanentes ou itinerantes, bem como aquisição e descarte de objetos e documentos de valor histórico, né? Pois bem, próxima lâmina, Elaine, por favor. Não, e aí eu coloco em vermelho aí para alertar que essas políticas, como eu já falei, a política cultural de memória, elas vigoram até março de 2024, com a revogação de ambas. Ela unifica essas duas, inclui a política de museus e cria a resolução 023/2024, que aprova a política de cultura, memória e museus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vale salientar que essas duas últimas resoluções, aí devido à governança institucional, à legislação em vigor, eles exigem que fosse publicado no Diário Oficial da União, né? Então, elas são publicadas no Diário Oficial da União, abril e agosto de 2024. Essa política de cultura, memória e museus, Veridiano expôs muito bem hoje pela manhã, bastante discutida, né? E passamos agora a nossa, que é a resolução 030/2024. E aí, alguém há de questionar, Gilvan, mas em 2019, essa comissão incumbida de propor diretrizes para orientar e padronizar o processo de aquisição desse carro, somente agora que vem sair, né? Exatamente, né? Nós pegamos uma pandemia de 2 anos, né? A universidade teve uma parada, depois de um certo estudo, voltou a se discutir, né? É enviado, esse processo durou aí cerca de 5 meses, tramitando entre a DGI, que agora é CGI, né? Que era Diretoria de Gestão da Informação, agora é Coordenadoria de Gestão da Informação, né? Entre a PROAD, sobe para a Secretaria de Governança Institucional, vai e volta, e finalmente, em agosto de 2024, ela é publicada no Diário Oficial da União, né? Aprovada aqui na Universidade pelo CONSAD, e dispõe sobre as diretrizes para orientar e padronizar o processo de aquisição, descarte e exposição de acervos produzidos ou adquiridos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu paro aí, porque aí, com essa resolução, nós vamos passar a debater, a discutir ela, tá certo? Espero que tenha sido breve, acho o debate muito importante, agradeço mais uma vez e fico à disposição, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Gilvan. Vou passar a palavra, então, para a professora Patrícia, e, em seguida, a gente inicia a discussão. Ah, tá. Eu, assim como o Gilvan, também precisei ficar em 2 mídias, porque o meu computador aqui na universidade também não tem câmera. Então, eu estou tentando falar olhando para o celular, mas tem hora que pode ser, acho que eu vou até botar o celular mais próximo aqui, de onde eu vou ler no computador para ficar mais fácil. Bom, de toda forma, eu queria agradecer, né, o convite por estar aqui. É muito importante esse contato, porque eu sempre digo que a UFRN é uma universidade que ela tem muitas ações, né? E a gente trabalha tanto, então a gente poucas vezes se encontra. Então, esses espaços, principalmente
que reúnem pessoas preocupadas com memória, com as questões relacionadas, né, à identidade, a acervos, é muito importante, né, principalmente para que a gente saia dos nossos gabinetes, né, saia dos nossos arquivos e venha debater e conhecer um pouco mais de tudo que vem acontecendo. Agradeço também, né, estar aqui nesse evento. Eu sei o quanto é trabalhoso fazer um evento, então, se a gente está no número 7, né, então é porque tem muito trabalho aí por trás e já se considera, né, um evento consolidado, afinal de contas, muitas edições e muitas conversas já surgiram a partir daí. Eu fiquei pensando um pouco na fala do que o Gilvan falou, que me suscitou algumas coisas que não necessariamente eu tinha pensado em falar quando eu preparei a minha fala, né? Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho. Só um segundo. Acho que eu consigo. Ai, eu só não estou achando aqui onde eu faço para apresentar. Não. Pronto. Bom, então, eu tinha inicialmente pensado em falar sobre a política arquivística da UFRN, né? Justamente porque a minha formação, né? Eu sou historiadora, também sou arquivista, e ao longo da minha trajetória eu sempre trabalhei com documento de arquivo, né? Pensando em que esse conjunto de documentos eles são importantes para possibilitar se mapear uma trajetória, se possibilitar criar em cima disso e fazer memória, né? E ano passado eu coordenei um projeto, que é o projeto FINEP, né, que está acontecendo aqui na universidade, que foi direcionado para arquivos institucionais, né, para os documentos da instituição de caráter institucionais, e a gente foi contemplado com uma série de recursos que tornaram, então, a nossa discussão no arquivo importante, principalmente para saber qual seria a identidade enquanto arquivo e enquanto produtores de memória frente a todas essas resoluções já existentes na universidade, né? Muito direcionadas a documentos em geral, né? Em documentos que possuem uma representação, uma historicidade, mas que não necessariamente são produzidos no âmbito do fazer institucional da UFRN. E eu lembro que há um tempo atrás o Stone comentou comigo dessa política que vinha para pensar o descarte e que quando chegou no momento do arquivo, acho que o Gilvan participou talvez, também se considerou identificar como ela aconteceria no âmbito dos arquivos da instituição, né? E quando eu digo arquivos da instituição, eu estou dizendo esse conjunto documental que cotidianamente é criado, é recebido no âmbito do fazer institucional da UFRN, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, são aqueles documentos que nós cumprimos, né? Nós criamos para realizar as nossas atividades. E ficou instituído, né, naquela época, de que iria aparecer, figurar, que seria, né, para documentos de caráter arquivísticos institucionais, deveria ser consultado a CEPAD, né, que é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Arquivísticos aqui na UFRN. Essa mesma comissão, CEPAD, a partir desse injeção de ânimo que veio a partir da FUNPEC, da FINEP, desse projeto, ela começou a pensar, então, a necessidade de ter uma política arquivística voltada para
controlar, para poder gerir todos esses documentos que são, né, produzidos de forma orgânica no curso das atividades da instituição. São documentos que possuem valor probatório e informativo, não apenas de caráter de memória, de testemunho, né? São documentos que estão relacionados à função administrativa, jurídica, fiscal, técnica ou científica da UFRN. São considerados documentos únicos dentro do contexto do qual ele representa, né, dentro da atividade do qual ele cumpre. São documentos que têm o valor agregado a partir de uma tabela de temporalidade, né? Os documentos arquivísticos, eles precisam cumprir algumas etapas protocolares, juntamente, né, do nosso aparato legal, de comprovação, de tempo de permanência, tanto nas suas fases corrente, intermediária como permanente. E entre esse mundo de documentos, né, nós temos atas, ofícios, processos administrativos, registros acadêmicos, contratos, convênios, projetos de pesquisa, enfim, uma infinidade de documentos que possuem. E aí a gente pensou que a possibilidade de instituir uma política arquivística, nós fizemos uma pesquisa, identificamos que muitas das principais instituições possuíam, né, essa política, uma política que regulasse todo o trâmite da gestão de documentos ou gestão documental. E quando eu digo gestão de documentos, eu estou falando desde o momento, né, de criação, desde o momento da racionalização da produção, para que a gente não crie documentos, né, que não se mantenham ao longo do tempo, até o momento em que ele vai ser protocolado, ele vai seguir todo o fluxo documental, até que finalmente chega no processo de avaliação, para ele ser considerado, né, de valor permanente para guarda, para sempre, por muitos anos, ou até a possibilidade do descarte, né? Hoje em dia, as nossas instituições públicas, a gente consegue fazer a eliminação de quase que 80% da nossa documentação de caráter cotidiano, né? Ainda bem que isso acontece, porque a gente produz uma infinidade de documentos, né, cotidianos enormes. Hoje, eles ficam nos nossos storages, né, na nossa realidade digital, mas por muitos anos ficavam em grandes depósitos, né, ali parados, enfim. Então, a ideia era que essa política arquivística, primeiro, ela pudesse cumprir com a legislação arquivística, né, a Lei de Arquivos de 1991, que é a 8.159, traz a obrigatoriedade de todas as instituições públicas tenham suas políticas, né, arquivísticas, para que possam controlar, como eu disse, né, manter todo o fluxo da gestão documental, desde a gestão, racionalização, produção até o momento final. Ela teria a possibilidade de zelar pela gestão, preservação, acesso e, principalmente, algo que nós temos muita clareza e necessidade nos dias de hoje, a necessidade da nossa transparência, né? Inclusive com os nossos próprios documentos. A possibilidade de consolidar normas e procedimentos de como seria esse tratamento, como seria a gestão de documentos no âmbito da universidade, de quem seriam as competências, quais seriam os cargos, e, por fim, garantir, né, que a gente tivesse um processo de recolhimento por parte das unidades administrativas, um processo de gerência e um processo de descarte que não diminuísse ou não deixasse de garantir a preservação da memória institucional e do nosso acesso à informação. Bom, essa política ela foi aprovada, ela não tem nenhum mês, a gente nem ainda fez mêsversário para ela foi agora no dia 23 de outubro, né? Foi esse trabalho grande que essa comissão participou e esteve junto aos conselhos superiores para poder adequar, né? Justamente porque ela fala sobre documentos em caráter físico, mas principalmente dos documentos institucionais, então a gente precisou de um apoio da parte, né, da Sinfo, da universidade, para que desse o nosso suporte, inclusive para entender, como eu disse, a UFRN ela é uma instituição muito grande no âmbito do Rio Grande do Norte, então imagine a quantidade, né, de documentos que são feitos todos os dias.
e ela instituiu algumas responsabilidades, né? Entre as responsabilidades, ela coloca que a possibilidade, né, de que o Arquivo Geral da UFRN ele possa ser o órgão responsável por coordenar essa política arquivística, né? Para que ela não seja uma política de gavetas, né? Que ela seja uma política que realmente ela possa chegar, né, e ter um reconhecimento de fato pelo que ela vem fazendo. Uma outra atividade, né, uma responsabilidade do arquivo seria apoiar as unidades na gestão documental. Então, seria na produção, na tramitação e, é claro, na destinação desses documentos, né? As unidades acadêmicas, nesse contexto, e administrativas também teriam, né, responsabilidades, principalmente naquilo que a gente gosta de colocar, da possibilidade de aplicar as normas dos quais a gente coloca, né? E aí eu vou falar mais à frente de uns desafios, mas é possibilitar que maior número de pessoas conheçam a política arquivística da instituição, né? Saiba que quando a gente fala de documentos de arquivos, a gente tem uma série de legislação, códigos de classificação e tabelas de temporalidade. Eles devem, inclusive, né, comunicar as transferências, os recolhimentos e, caso aconteçam, de fazer eliminações de documentos, né, documentos arquivísticos que sejam encaminhados e que a instituição possa, junto com a CEPAD, dividir essa responsabilidade nesse processo, né? Afinal de contas, eu sei que a gente, às vezes, cria muitas políticas para nos assegurar de que estamos fazendo a eliminação de forma coerente, né? Bom, e por fim nós temos as responsabilidades institucionais, né? Então temos gestores e servidores que cotidianamente são os responsáveis pela guarda, pela transferência dos documentos, né? A gente precisa ter braços, eu não sei se vocês conhecem, né, a realidade do arquivo, mas são poucas pessoas que trabalham, então a gente precisa desse apoio da comunidade para que isso possa acontecer. Atualmente, com a política, né, já aprovada, né, que diz, né, sobre esse processo, e aí quando eu falo de recolhimento, eu estou falando um pouco diferente da aquisição, né? O recolhimento no âmbito da arquivologia é esse movimento quase que natural dos documentos arquivísticos que são encaminhados para o arquivo a partir do momento que eles cumprem a sua função dentro dos seus setores de trabalho, né? E enquanto que a aquisição seria, né, essa busca ativa e talvez de forma diferenciada de arquivos que não necessariamente são produzidos no âmbito das atividades da instituição. Pensamos, então, que agora os nossos principais desafios, né, é o que eu disse, um desconhecimento, inclusive, da política arquivística entre os setores, né, a possibilidade que a gente possa disseminar esse documento que é tão importante, né, no âmbito dos arquivos, eu digo por experiência própria, né, como pesquisadora dessa área, de como que em eventos como que nós participamos, quando uma instituição diz que possui uma política de arquivo, isso brilha os olhos, é algo invejável, porque realmente demonstra uma maturidade frente ao reconhecimento da importância dos seus documentos. Uma falta, né, de integração entre as unidades produtoras de documentos, né? Infelizmente, como eu disse, a gente não tem um controle, né? Apesar de termos os nossos sistemas, muitos deles, inclusive, eles não se comunicam, né, de forma a contento no âmbito dos documentos, temos muitos tipos de sistemas, né? Mas a ideia é que a gente possa ter essa comunicação acontecendo, esse intercâmbio de fato atuando de forma orgânica e sistemática. E, claro, né, precisamos pensar nessa necessidade da digitalização segura, principalmente no âmbito da preservação digital, tanto uma digitalização nos padrões internacionais arquivísticos, como principalmente em espaços de guardas que sejam, né, suficiente para isso, né? Hoje em dia a gente tem um passivo documental aqui na universidade muito grande e que a gente precisa, né, também colocar isso em prática. Eu sempre gosto de dar o exemplo das atas, né, do Consune, que estão na reitoria, que eu morro de vontade de conseguir ter um projeto para fazer essa digitalização, né? Bom, aí eu coloco só para fechar, acho que eu já estou perto dos meus 20 minutos, mas algumas propostas, né,
que a gente busca e tem a intenção de realizar capacitação periódica sobre gestão de documentos na UFRN. Como eu disse, né, integrar os sistemas de gestão de documentos, né, justamente com os nossos softwares, né, nós temos CIGED, CIGAD, CIGA, uma quantidade grande de acervos, de locais que guardam, né, e, claro, fortalecer a governança documental e a transparência institucional. Bom, como eu disse, então, a gente acredita que ter essa política vai possibilitar que a gente tenha eficiência administrativa e, principalmente, garantir a memória institucional, né? Quando eu disse essa responsabilização do processo de eliminação, para que a gente possa, de fato, ter na nossa instituição o que nos conta a nossa história, o que nos traduz enquanto identidade. Nós queremos, inclusive, evitar perdas, duplicidades, descarte indevido, facilitar o acesso junto à lei, né, a Lei de Acesso à Informação, que diz que a informação é um direito universal, e, por fim, fortalecer a identidade e a própria história da UFRN, né? A UFRN, como eu digo, ela tem um espaço simbólico e real dentro do contexto do Rio Grande do Norte, e a gente precisa fortalecer isso, e os documentos nos dão pistas, né, sobre esses muitos braços que a instituição tem. Para finalizar, então, e aí eu estava conhecendo um pouco, né, sobre a resolução e em diálogo, pensando nessa possibilidade de diálogo com a política arquivística, de forma que a gente tem dois instrumentos, né, que asseguram que a forma com os nossos, asseguram de forma concreta, né, com que os acervos documentais na universidade sejam entendidos como patrimônio, né? E que garantam, de certa forma, a autenticidade, a integridade e o valor histórico desses conjuntos, né, tão híbridos, tão diferentes, mas que, no fundo, contam, né, uma mesma trajetória e fazem parte de uma mesma vontade, que é o desejo, né, de não esquecer, de lembrar e de trazer as questões de patrimonialização. Tá certo? Acho que era isso, e aí agora a gente pode conversar um pouco. Obrigada, professora Patrícia. Queria aproveitar aqui agora o espaço aberto, né, para discussão e pedir à professora Patrícia para compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse projeto, o FINEP. Sim, bom, o projeto FINEP, ele foi um grande projeto aqui da universidade, né? Ele foi um dos primeiros projetos relacionados a acervos, a âmbito da FINEP. Por muitos anos a gente não teve, inclusive tem uma nova edição aberta agora, né? Foi aberta acho que ontem ou anteontem, enfim. E ele é um projeto que busca a salvaguarda, a restauração e a digitalização de acervos de importância, né, histórica para a instituição. A UFRN, ela dividiu, né, esse projeto em vários planos de ação, né, em vários trabalhos, sob a coordenação da professora Silvana, né, pró-reitora, e muitos grupos participaram. Então, a gente teve a participação do Nutiseca, da BCZM, de museus, né? E o arquivo também entrou pedindo, então, para que a gente pudesse conseguir estruturar minimamente o trabalho, né? Montar um laboratório de conservação, adquirir itens para poder fazer a digitalização de determinados documentos nossos e sempre atrelando, né, essas questões a metas muito próximas para divulgar os nossos acervos, né, o nosso arquivo institucional, né, que é uma riqueza. Enfim, eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito desses arquivos, mas a possibilidade de que a própria universidade se empodere e reconheça esses documentos, né, e que também outras pessoas de fora também possam vir a conhecer, identificar e estar junto, né? Então, foi uma alegria muito grande a gente ter sido contemplado e estamos aí, trabalhando para que esse projeto de duração de 3 anos a gente consiga fazer uma coisa, tornar o arquivo, inclusive, um espaço, né, de reconhecimento dentro da instituição, a partir não apenas do seu fazer, mas também da sua política. Obrigada, professora.
Gilvan, tem alguma coisa para acrescentar da sua fala? Ou para acrescentar também sobre o que a professora Patrícia apresentou aqui? Eu só queria tirar uma. Não, nem ter uma dúvida, não sei se já entrando no debate, não sei. Eu fiz aí um rápido, né, uma rápida contextualização, né, questão dos museus, que entra agora nessa política de memória, a política cultural e a de memória que são unificadas em um. Então, nós temos hoje uma política de cultura, memória e museus, nós temos uma política arquivística e nós temos, né, um documento que regulamenta, né, a questão da aquisição, descarte, desbaste, né, que é importante também, né? E falar sobre a massa documental sei lá, não sei nem o que dizer, porque é um mundo, é um mundo. Eu, às vezes, fico, professora Patrícia, eu conheço pouco arquivo, conheço o que se produz na universidade, e fico pensando que a gente só lembra de documentos arquivísticos, às vezes o documento histórico, e eu fico pensando que nós temos 3 grandes hospitais na universidade. O Hospital Ana Bezerra, a Maternidade Escola Januário Sica e o Hospital Nofre Lopes. E onde é que estão esses arquivos médicos? Como se dá? Ninguém liga para isso. Não é? Eu fico imaginando, meu Deus, o que é a política arquivística? Onde está isso? Como lidar com isso? E a minha pergunta é direcionada à senhora que está coordenando esse projeto, e como eu vi agora a resolução, eu estava aqui acompanhando ela, já publicada na nossa página, né, no site da universidade. Nós temos tudo isso. E agora o que é que falta? O que é que está faltando para nós colocarmos a mão na massa? Posso responder? Pode sim. Bom, primeiro, né, acho que a gente tem que ir por partes. Eu fico pensando, não é uma vez, não são duas, né? Acontece muito de muitos setores da universidade vierem me falar que possuem acervos, que seus arquivos, né, estão se perdendo, que eles não têm apoio. E aí eu fico sempre me perguntando qual é o papel ou de quem é a responsabilização de fazer esse mapeamento, né, de acervos que nós temos na universidade, como esse da maternidade, né? Temos uma comissão de memória, a gente sabe que lá na maternidade a gente tem documentos históricos de muita importância, como em próprios gabinetes de professores, mas eu acho que a comissão de memória, né, ainda não conseguiu fazer esse levantamento. Se a gente tem uma comissão, então eu acredito que talvez seja dela, né? O arquivo, não sei se você já foi, a gente não tem como fazer esse recolhimento. Seria o comitê gestor, não tá aqui, ele é o arquivista de lá, né? Mas lá não tem nem o ar-condicionado. Como eu disse, a política arquivística, ela coloca responsabilidades, né? Ela mostra a ideia que a gente possa ter braços capacitados nos nossos setores de trabalho e instituições para que eles possam fazer esse gerenciamento, esse cuidado e essa preservação, né? Não é responsabilidade nesse momento, no estágio do qual, né, a gente tem o arquivo, um arquivo que a gente pode dizer que, infelizmente, ele está sucateado, né, um grande depósito, mas que ele está passando por um momento de reestruturação, né? Então, assim, a gente sabe que esses arquivos, eles estão em vários locais, né? Mas não necessariamente isso invalida a existência de uma política de memória, como você coloca. Eu acho que o primeiro passo é você reconhecer, você se organizar enquanto instituição, organizar enquanto espaço de trabalho, e o primeiro instrumento para isso é uma política, né? Uma política, ela vai, a partir da existência dela, estabelecer diretrizes, haverá posteriormente a criação de um plano dessa política, né? Então, eu acho que é um certo cuidado, né, que a gente precisa ter nesse processo de responsabilização, né? Que a gente precisa, nesse momento, fortalecer o arquivo para que ele possa, de fato, conseguir alcançar, né, esses outros espaços.
Camila tem uma pergunta aqui, levantou a mão. Professora Patrícia, é uma dúvida direcionada à senhora. Acho que foi no ano passado, eu tive a oportunidade de participar, até representando aqui a coordenadoria de um seminário promovido, que foi coordenado pela senhora, falando de arquivos. E eu lembro que uma das proposições finais do seminário foi o início de uma discussão da criação de um curso para formar arquivistas na universidade. Aí eu queria saber da senhora em que pé está essa proposta, se ela foi colocada para frente, e qual é a importância que um curso desse tipo traria para a consolidação dessas políticas que a gente viu serem apresentadas hoje aqui. Olha, muito bom. Bom, o curso de arquivologia ele é um desejo grande do departamento desde quando, Jaqueline? Desde 2011. Desde 2011, a gente busca, né, esse fortalecimento. Eu cheguei aqui em 2022 a somar com isso, né? A gente está com o nosso projeto político-pedagógico muito encaminhado, mas a gente não estava ainda com uma vaga disponível para que a gente pudesse ter pelo menos, né, um professor efetivo, arquivista, dentro do quadro para poder, de fato, encaminhar. Participamos agora, né, desse quadro, foi banco, né? Foi o banco de vagas, conseguimos uma vaga estratégica, então... Na verdade, a gente perdeu uma, né? A gente tinha perdido ano passado uma vaga, e aí esse ano a gente conseguiu ela estratégica justamente para a criação do curso de arquivologia, né? Então, nosso desejo, nossa proposta é que a gente possa ter já em 2027 uma turma do curso de arquivologia vindo a integrar. A gente também passou por uma série de etapas, né? Primeiro era o departamento de biblioteconomia, ampliamos para ciência da informação para que pudesse caber os 2 cursos, né? Porque a gente entende que atualmente o Rio Grande do Norte ele tem um apagamento muito grande da sua memória, justamente, e eu acredito, pela falta de trabalho e processamento técnico dentro dos acervos, né? A gente tem uma temperatura aqui, um ambiente tropical que destrói muitos dos nossos documentos. Não sei se vocês já tiveram a infelicidade de abrir algum jornal antigo e ele craquelar. Isso é muito próprio daqui, né, do clima e dessas variações, enfim. Então, a capacitação, eu acho que ela chama a possibilidade de que a gente tenha profissionais lutando por vagas e, consequentemente, estando presente nas nossas instituições, né? A possibilidade de oferecer, inclusive, estagiários capacitados, né? Uma realidade muito, muito, inclusive, presente aqui na universidade, que quando nós temos concurso para arquivologia, são pessoas de outro estado que vêm, né? E aí essas pessoas ficam aqui um tempo esperando passagem para poder ir para retornarem talvez às suas cidades, retornarem para os seus lugares, né? Isso não é um dado só daqui, é um dado, né, mesmo de êxodo das profissões, de que quando a gente não tem um estabelecimento, algo firme dentro das nossas... dos nossos estados, a gente enfraquece, né? E aí são trabalhos provisórios, e aí foi tão difícil conseguir a vaga, e aí a pessoa vai para outro, e aquilo fica vacante, enfim. É algo que eu acredito que com a formação em arquivologia será possível, né? Hoje a gente vê muitos bibliotecários trabalhando em arquivos, que sim, tem uma noção, aqui no curso a gente oferece, né, disciplinas para que eles possam também fazer um trabalho coerente, né, um trabalho de responsabilidade, mas a possibilidade de ter arquivistas formados aqui pela UFRN, eu acredito que possa, sim, ser algo substancial na própria memória tão mal cuidada hoje aqui do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, gente. Essa necessidade de profissionais nessa área arquivística, né, a gente, principalmente quem lida com o trabalho de pesquisa, que
necessita de fazer uso dos arquivos, a gente sabe como é difícil, né? E como é triste a situação de muitos arquivos, em especial nos órgãos públicos, que os arquivos, não é nem por maldade, mas sim por ignorância mesmo, assim, de não saber como lidar com o material. E a UFRN acaba recebendo uma demanda muito grande, não só dos arquivos que a gente produz, como também de acervos vindos de fora. A UFRN recebe muitos pedidos de socorro, dizendo assim, me ajude com esse arquivo, porque nós não conseguimos lidar. Então, formar profissionais nessa área é muito importante, não só pensando na comunidade universitária, mas em toda a sociedade norte-riograndense, né? Mas agora eu queria lançar uma pergunta que pode ser aberta para qualquer um dos participantes, né? O que vocês acham que a gente pode fazer daqui para frente para buscar sensibilizar a comunidade universitária para essas políticas, né? Para começar a ter um olhar. A gente tem as políticas lançadas, agora precisa torná-las conhecidas. A cada 2 anos a gente realiza esse seminário, mas a participação acaba se concentrando mais em determinadas áreas. Quando a gente sabe que todas as áreas de conhecimento geram seus acervos, geram seus arquivos, e todas elas têm necessidade de preservar isso. Então, o que a gente pode fazer daqui por diante para sensibilizar a comunidade? Gilvan, quer começar? Está desligado o áudio. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder a isso, Elaine, mas eu sou um estudioso, curioso, e estou aqui mais para aprender. Mas, assim, nós tínhamos uma certa dificuldade até um tempo, inclusive nas próprias nomeações. Quando a professora Patrícia fala da comissão de memória, eu não sei se ela se refere ao comitê gestor de memória. É isso? É o comitê gestor, não? Ou é uma comissão mesmo? Não, você falou de uma comissão, né? Que era a professora Margarida. Essa comissão, ela não existe mais. Não existe mais. Ela apresentou a proposta, se desfez, mas a universidade tem a Comissão Permanente de Avaliação Documental. Isso, a CEPAD. E o Comitê Gestor de Política e Memória. Eu vejo agora que, com a instituição dessa resolução da legislação arquivística, política arquivística, eu acho que elas se distanciam, né? Uma política de memória, cultura e museus, e a outra a política arquivística, né? Acho que eu não soube como foi feita essa conversa, né? Sim. Mas poderia ter sido mas eu acredito que pela política de arquivística ser muito grande, né? Sim. E contemplar um material muito específico, elas ficaram em 2 polos distintos. Mas Sim. Se a gente for pensar acervos da UFRN, acho que é necessário a gente ter um grupo plural, né, de museu, de arquivo, de biblioteca, que Sim. possuem acervos, né, de memória para poder discutir, né? Eu já tenho um tempo, sabe, professora, na universidade aqui, e meu objetivo são as universidades. Eu adoro as universidades. Nasci na universidade, foi meu primeiro e único emprego. Aqui eu me graduei, aqui eu me especializei, aqui eu fiz um mestrado e já passei do tempo, né? Meu prazo já venceu, mas ainda estou aqui. E, assim, eu vejo que a universidade, hoje nós temos tudo, e a pergunta de Elaine vem a calhar, né? O que precisamos fazer? Nós temos dificuldades, por exemplo, nas nomeações das comissões, né? Nós temos pessoas altamente atarefadas, desistem, as comissões têm dificuldade de se reunir. O comitê gestor, por exemplo, ele se reúne uma vez a cada semestre. O comitê gestor de política de memória, uma vez a cada semestre, ou quando necessário. Eu não me lembro que quem convoca é o pró-reitor de extensão, eu não me lembro dele ter, esse ano, funcionado, né? Eu fiquei pensando, imaginando, meu Deus, a grande massa documental, nós temos toda, inclusive no processo que institui a política de memória, cultura e museus,
citava lá a questão da política arquivística. E alguém, inteligentemente, falou, não, tira essa política arquivística aí da política de memória, cultura e museus e faz uma paralela. Eu acompanhei esse processo, o processo está disponível aí para quem quiser ver, né? No CIPAC. E realmente, inteligentemente, sai essas duas políticas, né? Há esses dois caminhos aí, e eu acho que chegou o momento da gente começar a... Eu imaginei, eu estava pesquisando uma universidade aqui no sul do país, né? No sul, que tem um SIARC, Sistema Integrado de Arquivos. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não sei se eu estou viajando, mas eu falei, por que a gente não começar a discutir isso na nossa instituição? Não é? Nós temos os centros acadêmicos, os departamentos, as unidades suplementares. Cada dia nós temos unidades novas aí. E assim, está tudo fragmentado, tudo solto, não temos capacitação, não temos isso, não temos aquilo, não temos pessoal, né, especializado, né, arquivistas, pessoal da área. E eu falei, meu Deus, tanta política a gente vê no papel, eu estou aqui em frente à política arquivística, e por que isso não decola, né? Eu fico me questionando isso, sabe? E aí a pergunta de Elaine vem no momento certo. O que precisa? Eu não sou a pessoa indicada para responder, Elaine. Também estou questionando a professora Patrícia. E gostaria de ouvir também os colegas aí, se alguém tem alguma sugestão, né? Os 18, 20 colegas que estão aí. Eu acho que a gente precisa primeiro, né, pensar talvez uma agenda, né, uma agenda de identificação, uma agenda de, como é que eu posso dizer? Pessoas que realmente tenham, né, dentro dos seus afazeres, a vontade de tornar a memória na UFRN viva, cuidada e preservada, né? Talvez, como eu disse, é muito difícil, você, Gilvan colocou, compor uma constituição, um comitê, uma comissão, mas eu acho que o primeiro passo seria ter um grupo que pudesse propor, dialogar e, principalmente, fazer pequenas atividades, né? Como eu disse, visitar setores, né? Fazer ganhar e sair dos nossos espaços de trabalho, para que tanto o professor não fale só o academicês, nem como o técnico que está no arquivo fique falando só para os seus pares que trabalham com esse tipo de documentos, né? Então, desde o momento de que hoje a gente, dentro da arquivologia, a gente vive um cenário de capacitação dos indivíduos na custódia, enquanto eles ainda estão cuidando dos documentos, né? No âmbito da instituição, a gente também precisa disso. Por mais que a gente tenha um time muito grande de profissionais arquivistas, pelo tamanho da UFRN, se a gente não tiver essa responsabilização e esse contato com as pessoas que diretamente produzem, lidam e estão cuidando desses arquivos, fica muito difícil conhecer. Eu acho muito urgente, né, como a gente tem a identificação, o catálogo de obras raras, e para isso foi instituída uma comissão, que a gente também tenha algo semelhante para mapear os arquivos, os documentos. E aí eu não falo apenas de museus, né? Nós temos 100 pequenos centros de memória, memoriais, dentro de vários locais aqui da UFRN. Aqui no CCSA, por exemplo, nós temos o Centro de Memória do Serviço Social, nós temos o Nutiseca, né? Nós temos diversos professores no curso de História que guardam, junto nas suas atividades, uma série de documentos que já são da UFRN, e nós temos pouca visibilidade. Então, eu acho que identificar, né? Eu também sei que na enfermagem nós temos, inclusive, um mini museu colocado lá, né? Um espaço de visitação. A gente precisa fazer esse mapeamento para que a gente possa saber, né? Poxa, que bacana, esses dias eu descobri que tinha uma documentação do navio Hope, não sei, na biblioteca. E quem sabe disso, né? Então, esse conhecimento para poder divulgar, para poder mostrar, olha, isso aqui, né, foi um trabalho que nós fizemos. Eu acho que é uma máxima que a gente não usa mais na academia, mas o conhecer para preservar. Mas eu acho que nesse contexto do qual a gente está falando, ele é muito importante, né? Conhecer o que a UFRN está cuidando, o que a UFRN está lidando,
né, relacionada aos seus vestígios de memória, para que a gente possa, de fato, formar grupos específicos, fortalecer a política de museu, fortalecer a política arquivística, né? Nesse diálogo. Não, a gente não pode ficar um museu muito fortalecido e outros não, né? Então, eu acho que isso é importante dentro das nossas conversas. Eu queria saber, algum dos nossos participantes, se tem alguma pergunta ou alguma consideração para acrescentar à nossa discussão. Sendo assim, então, se a professora Patrícia e Gilvan ainda tem alguma coisa a acrescentar. Não, eu só queria, de fato, realmente agradecer, me colocar à disposição, né? Vocês têm o meu contato, para que a gente possa, né? Quem sabe, Elaine, pensar coisas juntas, né? Pensar, propor, como eu disse, essa agenda de disseminação, de divulgação, né? Para que esse evento, a gente não pare nesse evento, né? Que se a gente se conheceu agora, né? A gente pode, de fato, começar a caminhar juntos, né, tentando fazer esse esforço de arregimentar pessoas preocupadas com a memória também da UFRN. Veridiano escreveu aqui uma sugestão para fazer uma agenda 2026 de visita às unidades e divulgar as políticas. Eu acho muito importante. Isso é algo que a gente coloca muito para o Arquivo Central. Periodicamente, o Stone também oferece um curso de capacitação aos servidores de gestão de documentos, onde esses protocolos são colocados, né? Mas a gente também precisa dessa ampliação. Gilvan. Elaine, eu só acho assim, muito tempo para nós nos reunirmos, né? Um seminário bienal, a cada 2 anos. Eu acho muito tempo. Acho que a gente poderia fazer anualmente, né? E traçar estratégias de trazer pessoas, né? Não só da universidade. Né? Porque, assim, eu acho a gente termina esse seminário agora e depois? E agora? Né? O que vamos fazer daqui a 2 anos só? Né? Eu acho muito tempo. Acho que ele poderia fazer isso anualmente, né? Colocar na agenda da universidade, como tem os programas, né? Os projetos, também um seminário anual, que aí sim daria uma visibilidade maior, eu acho. Né? E aí, como a professora Patrícia questiona, e vendo a sugestão de Veridiano, a questão das visitas, aí sim caberia ao comitê gestor, comissão de memória, não sei, a CGI, né, traçar esse calendário de visitas. Né? Eu fui secretário de um centro e nós tínhamos lá um pequeno arquivo. E ao final do ano a gente separava aquilo de acordo com a tabela de temporalidade e mandava para o arquivo geral. Ao passo que, às vezes, uma unidade lá da área de saúde mandava um carro cheio de papéis diretamente para o arquivo. Chegava lá, o servidor dizia, não recebo porque não está catalogado, não está definido como é. E, coincidentemente, assim, o arquivo sempre foi visto, né? Tem mudado recentemente isso, é muito bom, como aquele depósito de papéis velhos, né? De coisas velhas que manda para lá, inclusive os servidores. Me dava uma pena tão grande quando eu ia no arquivo, eu visitava aqueles servidores já velhinhos, perto de se aposentar, e vá para o arquivo, vá para o arquivo. E tinha um servidor que ele era muito crítico, e eu conversando com ele, já aposentou-se, ele dizia, Gilvan, tem um reitor que ele caminha aqui no campus, quando ele passa em frente ao arquivo, ele vira o rosto. Ele passa para o outro lado da pista para não passar em frente ao arquivo. Será que gosta dos arquivos, né? Então, assim, eu acho que falta não sei a palavra, essa coisa de balançar essas estruturas para que os nossos arquivos, né, a memória da instituição, a nossa memória está se esvaindo. Gente, eu vejo tanto absurdo, eu estou aqui em frente a 2 quadros históricos para a minha sala, e por onde eu passei nessa universidade, já rodei um bocado, a gente via assim, artefatos, objetos, documentos, que é simplesmente para licitação, para um leilão, que aquilo era um documento importante, aquilo era um documento histórico. Né? A professora Patrícia falou do projeto Hope, eu me lembro do projeto Crutac, que temos aqui um trabalho que a Elaine fez, né? Um trabalho excelente do Crutac que está aqui na ProEx. Né? Nós temos na ProEx material que veio do Crutac,
que poderia estar no NUTSECA, que é exclusivamente do NUTSECA, mas, no entanto, está aqui, né? Que poderia estar no NUTSECA, sendo mais útil lá. Então, quer dizer, tem uma massa documental, uma massa de documentos históricos importantes que estão, assim, soltos, né? Espalhados pela universidade, e eu acho que teria que ter uma ação mais, assim, mais, não sei a palavra certa, para que essa coisa fosse. Eu penso muito um dia, antes de eu me embora dessa terra, ver a universidade com um centro de memória. Um centro de memória da UFRN. Ah, como eu queria ver isso. Você chegar lá e levar sua família para visitar. Trabalhei aqui. Essa impressora, esse computador, esse documento, essa foto aqui do navio Hope, né? Ou seja, a história da instituição, a memória da instituição está se esvaindo, né? O Brasil já é um país sem memória, né? E as instituições também estão perdendo a memória. Sabe, eu fico assim tão triste, tão decepcionado com isso, que eu insisto em participar desses seminários, desses eventos, né? Vem aquela vontade de participar, e ao mesmo tempo você fica decepcionado em depois de um seminário desse, o que vai acontecer. Né? Cada um para o seu canto e continuemos, infelizmente. Obrigado, pessoal. Eu só queria, lá, antes de terminar, agradecer mais uma vez a participação, tá certo? O convite. Como eu disse, talvez não fosse a pessoa mais indicada para discutir isso, mas sempre que aparece eu estou para aprender e para contribuir. Obrigado mais uma vez a todos, viu? A gente que agradece, Gilvan. Veridiano pediu palavra. Certo, era só para dar uma informação rapidinho. Boa tarde. Oi, Patrícia, não lhe conheço, mas enfim. Nessa nova política que foi unificada agora 2024, a gente ainda é porque a universidade a gente tem que ter paciência com ela e com as pessoas, porque do primeiro seminário de Memória e Sociedade foi de 2009 para o segundo acontecer em 2015. E quase não acontecia porque foi um trabalho. Enfim, agora a própria política, desde da resolução 17 de memória e agora essa, institui que esse seminário seja feito de forma bienal. Por quê? Porque a gente precisa ter um ano de trabalho. Agora, veja só como as coisas são complicadas. Os conselhos gestores, eles devem funcionar. Só que é difícil, porque você também deve compreender as pessoas que são muito ocupadas, quando há as indicações, etc. e tal. É um processo moroso, é um processo de cultura mesmo, eu acho, eu vejo assim, sabe? E imagina, a gente passou um tempão com um conselho instituído e que na política dizia que era para formatar um plano de ação trienal. E o plano de ação a gente nunca conseguiu botar para frente. Porque você tem a política, você tem que ter um plano de ação dentro dela, planejado. Né? Nessa nova política agora, apesar de ser uma separou, porque antes a gente, lá atrás tinha as discussões iniciais, estava lá memória, museus, cultura e documentação, mas a gente conseguiu colocar, por exemplo, na política unificada agora, cultura, memória e museus, que o conselho funcionará também com GTs, convidando especialistas de outra área a colaborarem nos planos de ação. Quer dizer, há possibilidade, na prática, a política permite isso, de você trabalhar, por exemplo, com os arquivos, com as ideias, com projetos, com programas instituídos, cadastrados, que possam participar de editais, que possam ser planejados. Agora, o conselho tem que funcionar. A gente está com um processo que a própria Secretaria da PROEX, através de Leonel, mandou para a designação do nome dos conselheiros. Ainda não acabou, porque ainda falta indicação de um dos colegiados lá superiores. E aí você pergunta como é que está em processo, e é assim mesmo, a universidade não é... Para o bem ou para o mal, ela nunca é algo que se decide uma pessoa sozinha. Então, a gente assim tem que ter um pouquinho de calma para esperar o tempo das outras pessoas também, mas eu acho que tem algumas ações que dá para fazer, mas o ideal é que quando você tem um plano de ação feito pelo conselho que foi indicado, porque eu acho que dá força à política, porque põe ela em prática e chancela a própria política, a teoria que está lá no papel, a ficar mais forte junto às outras unidades. Valeu, era só isso.
Obrigada, Veri. E uma coisa que a gente precisa lembrar que a gente está no finalzinho de 2025, 2028, junho de 2028, a UFRN vai completar 70 anos. E a sociedade vai cobrar a memória dessa instituição. Em 70 anos, o que a UFRN tem para mostrar desses seus 70 anos? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, se mobilizar de já, mobilizar, sensibilizar. Gilvan, pode falar, Gilvan. Pode terminar a sua fala, pode terminar. É que a gente sabe a importância que a UFRN tem, né, para a sociedade, e nós da extensão é que a gente reforça mais ainda essa comunicação com a sociedade. Então, a UFRN prestes a completar 70 anos, o que a gente tem para mostrar? Né? Muito vai se falar em celebração, mas aí, e o que tem, o que temos de memória guardada para mostrar nesses 70 anos de UFRN? É verdade. A fala de Veridiano suscitou algumas coisas que eu digo, esse debate é muito importante, né? A gente vai sempre debatendo, acrescentando alguma coisa e tal. Recentemente, a professora Patrícia, Serviço Social fez 80 anos, né? 2026, Biblioteconomia faz 30. Olha aí. Então, ano a ano, nós temos as comemorações. E esse ano, agora, em dezembro, eu estou escrevendo um artigo dos 60 anos do CRUTAC. Ninguém lembra mais do CRUTAC. E está aí, né? Um vasto material do CRUTAC. Veridiano, eu acho o seguinte, como eu disse lá no começo, e a gente questionou, nós temos as políticas postas, temos o documento que formaliza, né, aquisição, descarte, etc. e tal. Temos os comitês, as comissões. Eu participei. Primeiro, eu acho o seguinte, que devemos, a universidade, indicar as pessoas, independente de como seja. Nós temos a dificuldade porque a universidade é uma instituição colegiada, infelizmente. Ou felizmente. Ou felizmente. Né? Então, suas decisões não são tomadas por uma pessoa. Geralmente são comissões, comitês, colegiados, né? E isso é da natureza da instituição. Mas, assim, eu acho que primeiro nós devemos ter indicado pessoas certas para os lugares certos. Eu me lembro que, nesse processo da saída do arquivo geral para a CGI, passou a ser DGI, depois volta para CGI, né? E até encontrar uma pessoa que realmente tivesse um tempo lá, nós tivemos 2 gestores que abandonaram simplesmente. A ponto de um gestor dizer, eu não sei o que estou fazendo aqui, que eu não entendo nada de arquivo. Isso é verdade, gente. Né? A ponto de eu participar de uma CEPAD e uma professora renunciar, desistir. Porque eu estou aqui há 6 meses e nada avança. Marcávamos a reunião, sempre tinha um que não ia, sempre que não podia. Né? Aí a coordenadora faltou, não deu satisfação. Então, a coisa não funciona. Então, acho que os comitês, as comissões, deveriam ser indicadas pessoas certas para as comissões certas e fosse dado um reconhecimento, não estou falando aqui reconhecimento financeiro, mas prioridades. As reuniões dos colegiados têm prioridade. As reuniões dos conselhos de centro têm prioridade. Então, essas comissões, esses comitês deveriam também ter prioridade. E acho que essas políticas de nós ficarmos, um seminário bianual, o comitê gestor se reúne uma vez a cada semestre, a comissão se reúne a cada um ano. Gente, não dá, isso urge. A questão da memória, como ela bem disse, daqui a uns dias, 70 anos, urge. Isso é para ontem, não é para daqui a 2028. Isso é para ontem. Está entendendo? Então, eu acho que a universidade devia levar isso a sério. Levar essas questões a sério. Tá certo? Não é só criar a política, está aí a política, está na página, tudo bonitinho, estava vendo aqui, conversando com vocês e lendo aqui. Perfeita, excelente, linda. Né? Tanto a de política de memória como as políticas tem na universidade. 14 políticas a universidade tem 15. Né? Todas são bonitinhas no papel. Mas eu acho que a universidade devia levar a sério, sabe? Pessoas certas, lugares certos, prioridades, tá entendendo? Reconhecimento, né? Espaço, condições, né? E aí sim, acho que funcionaria. Mas não adianta só uma política no papel, ou só a vontade,
ou só um seminário desse a cada 2 anos. Acho que é um conjunto de coisas que a gente tem e gostaria muito, 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 e quando tiver, eu estarei dentro para aprender e para sugerir, tá certo? Gostaria muito que a gente tivesse mais esses debates, muito, muito, muito. Bom, obrigado. Deixa eu ver, Lara Beatriz, que escreveu no chat. Só um comentário solto. Esse tópico foi discutido numa reunião feita por alunos sobre a Pré-COP 30. E Mineiro, que é bem conhecido por aqui, político e etc., comentou que precisamos fazer memórias assim e sermos mais ativistas. Minha geração precisa ter novamente a raiva e o fervor de fazer algo, de manter e melhorar o meio ambiente, que não é apenas natureza, também é sociedade por um todo. Casa até com o que Veridiano falou, né? A gente sabe que as coisas a gente depende de uma morosidade, né? Mas também depende da gente. As agendas são muito cheias, mas se a gente for parar para pensar, o estado de conservação de muitos documentos não esperam, né? De muitos acervos não esperam. Então, e a gente tem que estar sempre cobrando para que essas comissões funcionem, para que elas existam, né? Pelo menos existam, eu acho que é um primeiro passo, né? Para que elas sejam convocadas e comecem a propor algumas atividades, né? Então, eu acho que esse comentário da Lara, que não foi nada descontextualizado, mas é justamente do nosso papel, né, enquanto cidadão, enquanto parte da UFRN, de se reconhecer também como produtor, né, dessa memória e estar aí pronto para poder trabalhar e possibilitar que ela fique guardada por muitos anos, sendo utilizada, pesquisada e disseminada na sociedade. Se mais alguém tiver alguma coisa a acrescentar na discussão, vou então passar a palavra para Camila, né? Fica o convite da gente e o agradecimento. Primeiro, agradecimento à professora Patrícia, Gilvan, pelas contribuições, pelo debate, assim, bastante enriquecedor. E lembrando assim que cada seminário, cada edição é uma sementinha plantada que nas edições seguintes a gente vai vendo o resultado. Vendo o registro das edições anteriores, a gente vê que o seminário dá aquele ponto de partida em discussões que tem o tempo, né, a questão burocrática, administrativa, colegiado e tudo mais, leva tempo. Mas a gente vê que se concretiza. A gente tem essas políticas hoje que são frutos de discussões de anos atrás. Então, o que a gente está fazendo aqui é plantando essa sementinha e cabe a gente regar, cultivar, para mais na frente a gente ver o produto mesmo a olhos vistos. Então, muito obrigada, professora Patrícia, muito obrigada, Gilvan. Fica o convite a todos, né, para participar da programação de amanhã. Eu vou passar para a Camila, que vai dar as informações. Obrigada, Elaine, obrigada, professora Patrícia, obrigada, Gilvan, foi um debate, assim, muito rico, acho que todo mundo vai sair daqui com muitos pensamentos e com muitas reflexões a fazer, né, de que forma a gente pode contribuir com a preservação da memória da universidade e com a difusão dessa memória, que é o mais importante. Então, a gente agradece mais uma vez, né, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e do Núcleo de Arte e Cultura, pela presença de vocês nesse segundo dia de evento. Amanhã, né, a gente retoma a programação pela manhã, né, no dia de encerramento do seminário. De manhã a gente vai discutir, como a Elaine disse no início do debate, né, a política de acervos de artes visuais, com a parte da comissão, né, que elaborou essa política de
de artes visuais, né, de gestão desses acervos de artes visuais. De tarde, a gente vai ter uma apresentação sobre o projeto Andanças do Patrimônio, que é uma iniciativa do IFAM. A gente vai ter a coordenadora nacional do Sistema de Patrimônio, né, nacional aqui com a gente. Ela vai fazer essa apresentação sobre esse projeto. E a gente vai encerrar o evento com o lançamento do segundo episódio do projeto de Extensão da Memória, né, já que a gente está falando de memória. Né, o projeto de Extensão da Memória é uma iniciativa aqui da coordenadoria, em que a gente convida personalidades que têm histórico e relevância dentro da instituição, na parte de extensão universitária, para compartilhar suas experiências, né? O primeiro episódio está disponível no YouTube, é com o professor Willington Germano, que foi pró-reitor de extensão, e o segundo episódio, que vai ser lançado amanhã, é com a professora Ângela Almeida, que foi diretora do NAC durante um período bem importante da história do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN. Então, a gente convida vocês a estarem presentes conosco amanhã para o encerramento do seminário. Né? Mais uma vez, agradecer a todos e desejar um bom resto de tarde e até amanhã. Tchau, obrigada. Obrigada, professora. Obrigada.